Teleaula Natal. Hello, folks! Sejam bem-vindos à 25ª aula de língua inglesa com a temática maravilhosa, ficção científica. Meu nome é Silvia Sorensen, eu tenho 1,55 m de altura, tenho cabelos lisos, cabelos castanhos escuros, olhos também. Eu estou usando uma blusa branca, uma calça bege e cinto cobra. Meu sinal de Libra é um S, com o dedo fechado. E sou professora da Rede Municipal de Natal em 3 escolas. A Escola Municipal Professora Josefa Botelho, a Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo e a Escola Municipal Santos Reis. E agora eu vou fazer minha autodescrição em inglês. I am 1,55 m high. I am wearing a white blouse, beige pants and a cobra belt. I have straight dark brown hair and dark brown eyes. I'm wearing glasses. My Libra signal is an S with closed finger. E hoje, nesta aula de ficção científica, temos como colaborador o professor de língua inglesa Herbert. Então, vamos lá? Welcome to the future! Sejam bem-vindos ao mundo da ficção científica. Quando pensamos em science fiction, que vem na nossa mente? O que podemos fazer? Nós pensamos no espaço, nós pensamos na tecnologia e tudo aquilo que ela nos traz. E aquele pensamento de pode fazer tudo. Nessa imagem, nós temos a imagem do filme 2001, da Odisseia do Espaço. No decorrer de toda a nossa aula, nós teremos vários livros de ficção científica, seus autores, e também teremos trailer. E vou encerrar também minha aula já dando uma indicação para o futuro de um filme do próximo ano de ficção científica bastante esperado. Vamos lá viajar nesse mundo da imaginação? Quando falamos fiction genres, como falamos em ficção científica, vimos várias palavras na nossa mente. Uma delas é imagination, a nossa imaginação. Temos suspense, writers e autores, detective, também nós pensamos em detetive, literatura, romance, tema do filme, gênero romance, novel seria uma literatura, um romance, suspense. Teremos os livros de ficção e não ficção. Television, onde assistimos nossos filmes, muitas vezes. Mystery, mistério, um filme de mistério. Popular movies, filmes populares. Science fiction, também, ficção científica, é abreviado como sci-fi, tá? Temos também folk tale, os contos populares, aquelas histórias amedrontadoras, inventadas. Crime thrillers, scary story, filmes de crime, histórias de terror, amedrontadoras. Horror, filmes de horror, fables, fábulas, DVD e filmes históricos também, que são os de não ficção. Fantasy, também viajamos no mundo da fantasia. Cinema e series. Na aula de hoje, teremos também, o que já acabamos de ver, o vocabulário do gênero ficção, tá? Teremos também a definição da diferença entre ficção, gêneros de ficção e não ficção na literatura. Teremos livros famosos de ficção científica, seus autores e biografias. E vamos também recordar filmes maravilhosos de todos os anos
que nos atraíram nesse gênero que é de ficção. Teremos Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, Victor Frankenstein, Admirável Novo Mundo, Inteligência Artificial e assim iremos. Teremos agora a diferença entre os dois gêneros de ficção e não ficção. O gênero ficção se refere à literatura criada por nossa imaginação. Mistérios, ficção científica, um romance, uma fantasia, crimes, trailers, né? Crimes de terror, a literatura. Todos eles são considerados gêneros da ficção. Teremos hoje como exemplo da ficção, vamos incluir Uma Odisseia no Espaço, do autor Arthur Clarke, Blade Runner, do Caçador de Androides, de Philip Dick, Frankenstein, de Mary Shelley, Brave New World, de Aldous Huxley, e contos de Brian Aldiss, Super Brinquedos, Duram o Verão Todo. Então, todos esses livros aí, exemplo de ficção. Não ficção. O que seria uma literatura de não ficção? A não ficção é relacionada a um fato verídico, baseado em fatos reais. E há uma grande amplitude da categoria na literatura. O gênero de não ficção tem livros e vídeos de muitas categorias, incluindo biografias, negócio, culinária, saúde, fitness, animais, pets, artesanato, decoração de lar, línguas, viagem, melhoras no aprimoramento das nossas casas, religião, arte e música, história, autoajuda, crimes verdadeiros, a ciência e o humor. Um exemplo que nós daremos nessa aula será da biografia autorizada do astronauta Neil A. Armstrong, de James Hansen, com o livro O Primeiro Homem, A Vida de Neil Armstrong. Agora nós vamos fazer uma volta no tempo com o filme Uma Odisseia no Espaço, de 1964, certo? O filme Odisseia no Espaço, ele preveu várias coisas que aconteceram, outras não, certo? E nós vamos ter um pouco dele no decorrer da nossa aula. Uma Odisseia no Espaço é do autor Arthur Clarke. Arthur Clarke, né, ele teve esse livro, que também é uma trilogia. Ele tem Odisseia de 2001 no Espaço, 2010, que é o livro 2, e 3001, que é o final da Odisseia. Esse livro, ele teve o diretor de cinema Stanley Kubrick, ele fez adaptação para esse livro. Esses são os livros de Arthur Clarke. Arthur Clarke, ele é um gênio da ciência e da ficção e não ficção do século XX. É o autor de vários livros e ele inclui imaginação e os insights da influência moderna, da ciência moderna, e teve um trabalho pioneiro no cinema como 2001, A Odisseia no Espaço. Na verdade, ele inspirou a filmes de ficção. Arthur Clarke nasceu em dezembro na Inglaterra, em Coast Winneton. E agora nós iremos ter uma passagem do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. 18 months ago, the first evidence of intelligent life off the Earth was discovered. Its origin and purpose still a total mystery.
Ai, que imaginação, como é bom voltar a essa época. E nessa época eu não era nascida, mas ele foi passado em todos os anos, né? E eu, desde criança, eu assisti esse filme e tenho uma paixão por ele. E agora nós iremos ter um outro filme dos anos 80, Blade Runner, o Caçador de Androides, que ele foi baseado no livro do Android's Dream of Electric Sheep. Os androides sonham com as ovelhas elétricas. Esse livro foi de Philip Dick, né? E tivemos o querido Harrison Ford como um dos protagonistas. Philip Dick nasceu em Chicago, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E ele brevemente frequentou a Universidade de Berkeley, mas ele desistiu e depois ele começou a escrever livros e morreu nos anos 80 em Santa Mônica, na Califórnia, com um ataque do coração. Philip escreveu numerosos livros, romances e contos que foram adaptados para filmes populares desde sua morte, incluindo o mais famoso Blade Runner. Ele também teve o Minority Report, que Tom Cruise também fez, e outras versões cinematográficas. Agora teremos uma cena final de Blade Runner, quando o androide ele chega ao final de sua vida. Então, essa cena é o final do filme com Harrison Ford e o androide, que ele durava apenas 3 anos, né? De acordo com o livro. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Cena memorável, né, gente? Que saudade! Vamos lá. Dando continuidade aos filmes de ficção, nós temos o famoso AI, Inteligência Artificial. Não sei se vocês sabem, vão ficar sabendo agora, mas esse filme é baseado também num livro. E o livro é um livro de Brian Aldiss, chamado Super Brinquedos Duram o Verão Todo e Outros Contos de um Tempo Futuro. Então, aquele ursinho de David foi justamente o livro que foi a inspiração para Steven Spielberg, através desse livro, dirigir Inteligência Artificial. Vamos agora compreender um pouquinho sobre a biografia de Brian Aldiss. Ele é o escritor de Super Brinquedos Duram o Verão Todo, que foi a inspiração para o filme Inteligência Artificial de Steven Spielberg. Então, ele é escritor de ficção e não ficção. Ele nasceu em Norfolk, na Inglaterra, ele é inglês. Ele foi educado na Faculdade Fleming-Brigham e também no West Buckingham School, na Inglaterra, e serviu na Royal Signal entre 1943 e 1947. Após deixar o exército, Aldiss começou a trabalhar como vendedor de livros na Oxford por quase uma década. Então, os livros de Aldiss, de ficção científica, são todos de grande influência para os anos atuais.
E ele emergiu durante os anos 50 como parte da tão chamada Nova Onda. E agora iremos ter uma passagem de inteligência artificial AI com David. Um personagem super cativante, David, que era um robô, que era apaixonado pela mãe dele. Ele foi, no decorrer da história, criando sentimentos, né? E o maior desejo dele era se tornar um ser humano. Fica aí uma indicação para vocês. E agora teremos o famoso livro de Aldous Huxley, Brave New World, O Adorável Novo Mundo, onde nós temos a história da genética, onde o ser humano tenta criar bebês geneticamente modificados. Brave New World foi muito famoso e tem várias versões cinematográficas. Vou falar agora um pouquinho de Aldous Huxley, o escritor de Brave New World. Aldous Huxley é inglês, né? Ele é de Surrey, né? E ele vem de uma família aristocrática e as raízes profundas toda da família dele também tem a questão da tradição científica e literária. O pai de Huxley era Leonardo Huxley, que era filho de Thomas Henry Huxley, que era um biólogo bem conhecido, com o apelido Darwin's Bulldog, pelos campeões da evolução das ideias de Charles Darwin. Sua mãe, Julia Arnold, era relacionada a figuras importantes do século XIX, poeta e ensaísta Mitchell Arnold. Agora teremos uma passagem do trailer do filme Brave New World, Adorável Mundo Novo. Mais uma indicação aí para vocês, pessoal. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. To choose the genes. Call my name in the dark. Call me back to the Savages. How can they live like this? We are the light, we are the light. 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 A brave new world that has such people. Espero que vocês tenham gostado aí da música de Metallica, que é o tema oficial do filme. Fica mais uma indicação aí para vocês, pessoal. E agora teremos mais uma indicação de um gênero de ficção científica do escritor Ted Chiang, Arrival, A Chegada. A Chegada são uma trilogia e ele já teve algumas versões cinematográficas anteriores. E essa de 2006 é uma que trata, né, da história de aliens, da linguista
Doutora Banks. O escritor de A Chegada, The Arrival, é Ted Chiang. Ted Chiang é escritor americano de ficção científica e tem escrito uns 12 contos. Seu romance Love of Your Story, que foi nominado com o filme A Chegada, Story of Your Life, História de Sua Vida, do diretor Denis Villeneuve, de 1916. Ele ganhou 4 de cada prêmios do Hugo Award e o Nebula Award, Locus Award e numerosos outros prêmios e nominações, com John W. Campbell Awards como melhor escritor de ficção. E agora teremos uma passagem de trailer da Chegada. Good morning. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. Mama, what's going to happen? I don't know. More objects like this have landed around the world. Dr. Banks, I'm Colonel G.T. Weber. You are on the top of everyone's list when it comes to translations. I have something I need you to translate for me. Is that... We need answers as soon as possible. What do they want? Where are they from? You ready? Yeah, that just happened. What happens now? They arrived. Oh my God. I guess I don't need to tell you you're putting yourself at risk. No, that's a proper introduction. I know what it is. What does it say? Offer weapon. Mais uma excelente indicação aí para vocês dessa trilogia, pessoal. Agora chegamos ao gênero de não ficção científica, livros de não ficção científica. E eu vou dar um exemplo como First Man, The Life of Neil A. Armstrong, o primeiro homem, a vida de Neil A. Armstrong, a biografia autorizada do homem que deu o primeiro passo na Lua. Agora teremos a biografia de James R. Hansen. James R. Hansen, ele teve a biografia autorizada de Neil R. Armstrong. James Hansen é professor emérito de História da Universidade de Auburn. Ele é um ex-historiador da NASA. Hansen é autor de 12 livros na história espacial e 2 deles foram nominados ao Prêmio Pulitzer na história. Em seu livro Revolução Espacial de 1995, foi nominado ao Prêmio Nacional da Aeronáutica, Prêmio Pulitzer, de jornalismo, pela NASA. Foi o único livro, pela primeira vez, que foi premiado pela NASA. Ele serviu como coprodutor no filme Primeiro Homem, o que é baseado no seu best-seller da biografia de Neil Armstrong. Hansen mora em Auburn, na Alabama, Estados Unidos. O Primeiro Homem, de 2018, um filme recente, tem Ryan Gosling como o protagonista e ele vive Neil Armstrong. Teremos agora uma cena maravilhosa do pouso à Lua. Certamente foram imagens cedidas pela NASA para a produção desse filme. I'm going to step off the limb now.
That's one small step for man, one giant leap for mankind. Que imagens maravilhosas da lua, né, gente? E agora teremos a curta biografia de Mary Shelley. Mary Shelley, ela vai ter um livro também de ficção científica, Frankenstein. A escritora Mary Shelley, ela é britânica e ela é conhecida por o seu romance Frankenstein, o Prometido Moderno. Ela foi casada com Percy Bysshe Shelley. Mary publicou a maioria dos seus livros e Frankenstein foi em 1818. Por ter sido no século XIX, algumas controvérsias se é ficção ou não ficção, mas a maioria dos autores colocam como Frankenstein como ficção científica em relação à ciência. Ela escreveu vários outros livros, incluindo Valperga, O Último Homem, autobiográfico Lodore e Póstumo de Matilde. Teremos aqui a imagem de Frankenstein, de Mary Shelley, né? Esse filme é de 1994. E teremos agora a cena, temos também a foto de Mary Shelley, no livro de Miranda Samuel. Então, teremos uma cena desse filme onde a criatura e criador têm um acerto de contas. Eles finalmente se encontram e aí é questionado por que ele foi criado. Vamos ver essa cena marcante do filme com Robert De Niro e Kenneth Branagh. Get up. You do speak. Yes, I speak. And read. And think. And know the ways of man. Then you mean to kill me? No. You gave me these emotions, but you didn't tell me how to use them. Why? There was something at work in my soul which I do not understand. What of my soul? Do I have one? Or was that a part you left out? Did you ever consider the consequences of your actions? You gave me life, and then you left me to die. Frankenstein passa essa mensagem. Que direito o homem tem de fazer um outro? E aí, como será essa criatura? Será que ela vai lhe agradecer? Como ela ou não? Então fica essa mensagem aí em Victor Frankenstein. Pessoal, vou chegar agora a um famoso livro, né, chamado Duna, certo? Do escritor Frank Herbert. Esse livro é um livro famosíssimo da ficção do escritor Frank e desde 2007 ele é muito esperado por um grande público que ama ficção científica
para o lançamento. E o lançamento, como estamos falando de futuro, o lançamento desse filme será próximo ano, certo? Então, Frank Herbert é um escritor de ficção, jornalista americano, com grande sucesso e crítica comercial. Ele é famoso pela saga Duna. Duna apresenta ao leitor um fantástico universo criado por Herbert e será adaptado ao cinema pelo Denis Villeneuve, diretor tanto da Chegada como de Blade Runner 2. Agora teremos o trailer desse filme. There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. The future. I can see it. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Go, go, go! Muito esperado, não é, pessoal? Estou louca para assistir. Pessoal, chegamos ao final desse período das nossas gravações de aulas de língua inglesa. Esperamos que vocês tenham aprendido, aproveitado, que vocês continuem fazendo suas tarefas e enviando para seus professores. Quero também desejar boas festas, Happy Christmas and Happy New Year e até a próxima.